Bom dia para você. A gente começa agora a Palavra do Cardeal, nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, e bom domingo para você e a todos vocês que nos acompanham. Bom dia. Espero que possamos ter uma boa conversa e proveitosa para todos. Dom Odilo, hoje nós celebramos na igreja o 31º domingo do tempo comum, tempo do ano, né? E o Evangelho, sempre a gente começa conversando sobre o Evangelho. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo, né? Isso é um mandamento que Jesus resgata do próprio Levítico, né? Sim, nós falamos do mandamento novo. Mas o mandamento novo não é o amor ao próximo enquanto tal. O mandamento novo de Jesus é amar como Ele amou. Amai-vos como eu vos amei. É mais desafiador. É muito mais. Mas o amor ao próximo já é mandamento também do Antigo Testamento, né, da tradição judaica, desde o livro Levítico, portanto. Mas hoje o Evangelho nos traz justamente essa palavra de Jesus, em que Jesus resume toda a lei no amor a Deus e ao próximo. Toda a lei pode ser tanto a lei de Deus, os 10 mandamentos, como também a religião, mas em terceiro sentido ainda toda a Bíblia, né? Porque no tempo de Jesus, a Bíblia também era conhecida como a lei e os profetas. No tempo de Jesus não se falava a Bíblia, nem se falava Antigo Testamento ainda, e o Novo Testamento não existia. Então, o que nós dizemos hoje Antigo Testamento era a lei, que eram 5 livros de Moisés, Pentateuco, né? Pentateuco, gente. Os Salmos e os profetas. Era o que constituía, portanto, a Bíblia dos judeus, no tempo de Jesus. E aí, toda lei significa toda a Bíblia, praticamente, mas também toda a religião e toda a lei de Deus podem ser resumidos no amor a Deus e o amor ao próximo. Ora, isto mostra quanto é importante este mandamento, que é um mandamento em 2 direções, é um único mandamento. Amar a Deus e amar ao próximo. Não podem ser separados. Não existe amor verdadeiro a Deus sem haver amor verdadeiro ao próximo. Fala isso, né? João fala que é mentiroso quem diz que ama a Deus e não ama o próximo. Exatamente. Por isso mesmo que uma religião que promova o ódio contra o próximo ou uma religião que permanece indiferente diante do sofrimento do próximo, essa não é de Jesus Cristo, né? Não é a lei de Deus por aí. Então, toda religião que se queira em sintonia com Deus e também com Jesus Cristo, Filho de Deus, que revelou Deus para nós, precisa levar em conta justamente amor a Deus, amor ao próximo, vão juntos. Interessante. Dom Odilo, eu acho que é interessante a gente trazer um assunto hoje. Depois de amanhã a gente vai celebrar, lembrando que amanhã é dia 1º, mas nós vamos celebrar Todos os Santos no próximo domingo, né, Dom Odilo? Certo. Mas depois da manhã a gente celebra, nós fazemos a comemoração dos fiéis de futuro. Eu acho interessante o senhor trazer, eu já vi uma pregação do senhor explicava justamente isso, né, o nome daquilo que nós celebramos, é comemorar, né, os fiéis defuntos, né? A gente geralmente chama finados, Dia dos Mortos, mas a igreja é muito bem específica, né, quanto a isso, né? Então, dia 1º de novembro, normalmente no calendário da liturgia, seria a solenidade. Aí sim é festa. Isso. Festa, celebração de todos os santos e santas. Mas neste ano vai ser no próximo no domingo que vem, que é dia 7 de novembro. Porém, no dia 2, como sempre, nós faremos a comemoração dos falecidos. A igreja fala a comemoração dos fiéis defuntos. Comemorar significa trazer à memória. Em outras palavras, lembrar. Em outras palavras, não deixar esquecer. Isso mesmo. Na nossa prática da igreja, na fé da igreja, é lembrar os falecidos diante de Deus. E por isso lembrá-los, primeiramente, na ordem da fé, na ressurreição. O que Deus tem para os mortos?
que Deus preparou e prepara para os mortos, para aqueles que morreram ou que vão morrer. Então, é uma lembrança dos mortos em relação a Deus, que Deus promete a quem morre. Ou então a vida acaba aqui e a morte é o fim de tudo. Para nós cristãos, não. E para muitas religiões, claro, também não. Mas para nós cristãos é muito claro que existe a vida eterna, nosso Deus é o Deus da vida, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna, recebe dele a vida eterna, e como Jesus diz, quem crê em mim tem parte comigo, e ele vive. Portanto, quem crê em Jesus não morrerá eternamente. Então, esta fé na vida eterna, é que nós também comemoramos ou trazemos à memória. De maneira que essa dupla lembrança, lembrar os nossos falecidos diante de Deus, significa a gente renovar a fé no Deus da vida, a fé na ressurreição dos mortos, na ressurreição como a igreja crê, com toda firmeza e como Jesus prometeu. Por outro lado, é lembrar os mortos diante de Deus na oração. Por isso, é um dia de oração, até mesmo de penitência, de oferecer a missa pelos nossos falecidos em sufrágio. Aí explica, porque uma vez o senhor falou tão bem, porque o pessoal fala, vou rezar em homenagem, em honra, vou rezar, né? Não, a missa nós sempre fazemos em honra e homenagem a Deus. A Deus, só aí. Então, não é correto fazer uma missa em homenagem aos falecidos. Não, nós não fazemos homenagem aos falecidos na missa, fazemos homenagem a Deus. Nós não fazemos culto aos mortos. Isso. Aí estaria um grande erro de interpretação. Isso. Nós fazemos culto aos mortos. Não, isso não é do cristianismo. O cristianismo não faz culto aos mortos. A missa é oferecida a Deus. Em favor dos mortos. É lembrar os mortos diante de Deus, oferecer a missa por eles. Dizemos em sufrágio, ou seja, em favor deles, em benefício deles, para que Deus lhes faça misericórdia, os acolha na vida eterna e assim por diante, né? Desculpe, Dom Adilo, na piedade cristã, também no costume nosso cristão católico, a gente visita os cemitérios. Por que visitar os cemitérios? Visitar os cemitérios é uma prática que é da igreja, dos católicos, não só dos católicos e de muitas outras pessoas também, por várias razões. Primeiramente, porque nós queremos também manifestar ainda a nossa saudade, o nosso carinho, o nosso afeto pelos que morreram e quantos perderam gente, né? Pensemos nas tantas vítimas da Covid nesse último ano, mas não só de Covid se morre de tantas causas, né? E às vezes mortes improvisas, morte de gente jovem, de criança, de gente querida. As pessoas, voltando ao cemitério, têm a possibilidade de trabalhar o luto. A mágoa, o luto é uma mágoa, uma dor, e ela precisa ser trabalhada, e uma das formas de trabalhar é você, sim, viver, né? Viver o luto e se extravasar o luto, também mediante o choro e depois a oração ou a manifestação do carinho. Se você leva uma flor ao túmulo do falecido, também está manifestando, de alguma maneira, né, o seu afeto pelo falecido, mas também está tirando aquela dor de dentro de você mediante uma homenagem que põe lá no túmulo, né? Aí sim, a homenagem ao falecido mediante a flor que você põe lá. Também de acreditar na vida Agora, eterna. visitar os túmulos dos falecidos tem outras duas finalidades. Primeiro, cultivar a nossa fé na vida eterna. E segundo, lembrar que nós também vamos morrer. Lembrar que nós, amanhã, estaremos entre eles. Como estava escrito, né, num cemitério antigo, os mortos falando a quem entrava, né, bem-vindo, bem-vindo entre nós. O que hoje tu és, nós já fomos. O que hoje nós somos, tu serás. Viu? É muito Então, os defuntos falando, o que hoje nós somos, tu serás. O que hoje tu és, que entras, nós também já fomos. Quer dizer, não te iludas. Quer dizer, um dia a vida termina também. Então, isto nos deve levar a refletir sobre o valor da vida, viver bem cada instante, agradecer a Deus por estarmos vivos. É tão bom viver, né?
E, Dom Odilo, faz parte do nosso credo, faz parte da nossa fé, crer na ressurreição, né, dos mortos. Nós professamos isso na nossa fé, né? Exatamente, creio na ressurreição da carne, carne para dizer a humanidade. Creio na ressurreição do homem, da mulher, da criatura humana. Creio na ressurreição da carne porque Deus assim prometeu. E porque Jesus é o primeiro ressuscitado. Jesus não ressuscitou apenas como Filho de Deus, ressuscitou humanamente. O primogênito dos mortos, né? Como São Paulo diz. E, portanto, sim, esta é uma ocasião para a gente falar também da nossa fé na ressurreição e falar da vida eterna para os outros, né? É verdade, é verdade, é verdade. Dom Odilo, a expressão Páscoa definitiva, a gente fala, geralmente a gente usa o termo Páscoa, né, justamente lembrando dessa passagem, né? Fazemos a nossa Páscoa no batismo, depois a nossa Páscoa que nós celebramos em cada missa, né? Mas a Páscoa definitiva tem a ver justamente com esse momento, né, da nossa verdadeiro momento de ressurreição. Então, eu acho que aqui a gente precisa ter certo cuidado em usar a expressão Páscoa definitiva. O catecismo da igreja não usa esta expressão. Não usa? Não. Interessante, olha. Não. Ela doutrinalmente é questionável. Olha. Na hora da nossa morte já acontece a Páscoa definitiva. Muita gente fala, fulano fez a sua Páscoa definitiva. Querem dizer, ele faleceu. A fé da igreja não fala isso. A fé da igreja não diz que na hora da morte acontece a Páscoa definitiva. Sei. Que seria já estar no céu, né? Exatamente. A fé da igreja diz outras coisas. Nós cremos na ressurreição final. Esta foi prometida, mas não na ressurreição imediata. Isso não está dito na Bíblia. E não está dito também no catecismo. Então, está se usando de forma errônea essa expressão. E não quer se dizer, olha, o fulano faleceu, que pena, ele fez a sua Páscoa definitiva. Está errado. Está errado. Não é isso que a igreja ensina. Não está correto dizer que a morte já equivale à Páscoa definitiva, porque tem muita coisa entre a morte e a ressurreição final. E a Páscoa definitiva, de fato, é a ressurreição final. Só Jesus fez a Páscoa definitiva com a ressurreição. Nossa Senhora, mediante a assunção elevada ao céu, por graça de Deus, só para ela. Agora, nós todos esperamos o dia, né? Nós vamos morrer, morte de verdade, não é morte de brincadeirinha. A igreja leva a sério o fato da morte, não é de brincadeirinha, não é uma encenação. E nós cremos na vida eterna e nós cremos na ressurreição. Quando será essa ressurreição? Pois Jesus nem quis dizer, porque ele disse, só o Pai do céu que sabe. Então, a gente começar a dizer antecipadamente, já fez a sua Páscoa definitiva, não está correto. Do ponto de vista da doutrina sobre a vida e a morte, isso está equivocado. Muito bom, uma catequese profunda hoje sobre a ressurreição, né, a morte. Onde a gente vai terminar, o senhor vai dar a bênção então para a gente. Pois bem, então, talvez hoje levantei uma lebre, alguns vão procurar no catecismo essa história de Páscoa definitiva. É bom perguntar mesmo, porque a gente tem que cuidar da linguagem que a gente usa. A linguagem, às vezes, pode trair a nossa fé. A gente usa uma linguagem que é do politicamente correto, mas não correto do ponto de vista da fé, ou da interpretação da fé. Que Deus nos ajude e rezemos pelos nossos falecidos e peçamos a Deus que os acolha na vida eterna e no dia de Deus lhes dê a ressurreição final. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.